Senhor Jesus, celebre mais uma noite de milagre. Deus vai falar contigo, hein? Glória a Deus. A temperatura está lá em cima, não está? No mínimo, 500 graus de puro fogo santo e poder. Aleluia. Glória a Deus. Meus irmãos, quero só aproveitar que você está de pé. Quero te pedir para abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Colossenses. Carta de Paulo aos Colossenses, no seu capítulo 1, para a gente fazer inicialmente a leitura do versículo 13 e 14. Primeira carta de Paulo aos Colossenses, ou carta de Paulo aos Colossenses, é o vício, né, de primeira carta, segunda carta, é a carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículo 13 e 14, que diz assim a palavra: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te louvar nessa noite por essa tão preciosa oportunidade de ministrar a tua palavra e ser ministrados por ela, Deus. Que o Senhor nos alcance nessa noite com a presença, com a graça, com a unção do teu Espírito. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar. Antes de mais nada, eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade de poder estar aqui, agradecer ao pastor Elisandro, um amigo, nosso presidente, pastor, pela confiança e por esse convite que nos faz sentir tão honrados, né, por Deus e pela igreja local. Que Deus possa abençoar a cada um de nós. Vou fazer menção rapidinho dos nossos irmãos lá em Conselheiro. Hoje já me mandaram mensagem, a gente está assistindo todo dia, então hoje fala da gente, lembra da gente. Então, você que está aí em Conselheiro, estou falando, estou lembrando de você aqui. Fazer menção também da minha esposa. Já apresentei quando eu estive aqui da outra vez. Para quem não estava aqui, o nome dela é Alessandra. Mas para mim, ela é o sol do meu céu, aquela que brilha na minha vida, aquela que traz o sorriso ao meu rosto. Então está comigo aqui a Leu, sol do meu céu. E também trouxe um casal de amigos mesmo, que é o Elvis e a Luciana, que servem com a gente ali em Conselheiro e agora também na nossa igreja de Barra Alegre, dando um apoio ali. Amém? Então, glórias sejam dadas ao nome do Senhor. Meus irmãos, a carta de Paulo aos Colossenses, ela tem por objetivo combater algumas heresias que estavam sendo disseminadas no meio daquela igreja. A igreja em Colossos, ela não foi fundada pelo apóstolo Paulo, mas sim por Epáfras, um discípulo de Paulo, alguém que ouviu da palavra por intermédio de Paulo, e quando ele vai então para a sua cidade, para Colossos, ali ele funda uma igreja, ele reúne-se com um grupo de irmãos. Essa é uma das cartas da prisão, do tempo em que Paulo também estava em prisão ali em Roma. E Paulo, apesar de não ter ido à igreja de Colossos, ele recebe por intermédio de Epáfras notícias sobre aquela igreja. Epáfras vai até ele e traz algumas notícias sobre aquela igreja, notícias boas que fizeram Paulo sentir em seu coração gratidão por aquilo que ele estava ouvindo acerca daquela igreja, mas também algumas notícias que trouxeram preocupação ao coração de Paulo. Dentre elas, a tentativa de grupos judaizantes, grupos gnósticos, que tentavam inserir no meio da igreja de Colossos algumas heresias. É interessante, irmãos, já começar pensando, quando se fala em heresias, em especial na igreja aqui em Colossos, que a intenção daqueles falsos mestres, a intenção daqueles que tentavam ali implantar as suas ideias, os seus pensamentos, as suas heresias, a intenção deles não era acabar com a igreja no sentido de eliminar o cristianismo.
O que eles queriam naquela época era tornar o cristianismo insuficiente. Declarar que Cristo e o modo de redenção através de Cristo não era tão suficiente assim. E eles agregavam à fé dos cristãos outros elementos, como o culto aos anjos, como rituais da religiosidade judaica, como a necessidade de se buscar um conhecimento superior, e isso vindo da parte dos gnósticos. Eles declaravam que nem os apóstolos tinham recebido o conhecimento que eles receberam. E aí então eles querem disseminar isso no meio da igreja, eliminando um pouco da autoridade de Cristo e agregando outras coisas e outras heresias. É interessante pensar que mesmo em meio a toda essa situação, nós temos em Colossos uma igreja que conseguiu permanecer fiel ao Senhor, independente daquilo que estava sendo lançado no meio deles. Um povo que conseguiu guardar a sua fidelidade ao Senhor, mesmo em meio a tantas heresias que estavam sendo lançadas. É bom a gente pensar nos nossos dias e entender que hoje existem muitas vozes querendo falar aos nossos ouvidos. Muitas pessoas que se dizem conhecedoras da palavra, querendo trazer até nós, querendo trazer até a igreja, conhecimentos diversos, novas visões acerca do cristianismo, e fazer assim com que muitos comecem a ficar balançados na sua fé, por não entender muito bem o que realmente a palavra do Senhor diz. Só que nós estamos vivendo uma geração que, apesar de muitas pessoas estarem tendo voz, principalmente por intermédio da internet, nós ainda somos a geração onde precisam se levantar homens e mulheres cheios do Espírito Santo de Deus, que preguem a verdadeira e genuína palavra do Senhor. Homens e mulheres que tenham conhecimento da palavra de Jesus para ministrar essa palavra a todos aqueles que estão ao nosso redor. Mas não só ministrar a palavra aos que estão ao nosso redor, mas para não nos deixar enganar por conta dessas falsas doutrinas que tentam levantar em nosso meio. Doutrinas que não vêm para fechar a igreja, mas doutrinas que muitas vezes vêm para contaminar a nossa fé e muitas vezes nos fazer pensar que Cristo não é suficiente, que o sacrifício de Cristo talvez não tenha sido tão suficiente assim. E aí Paulo escreve a sua carta e envia essa carta a Colossos, aos cristãos daquela localidade, para defender a fé cristã e para mostrar para os seus leitores a supremacia de Cristo. Cristo continua o mesmo, Ele é único e suficiente, Ele é o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso Redentor. Nós não precisamos que nada seja agregado à nossa fé, Ele não mudou, Ele continua sendo o mesmo, o sacrifício foi perfeito e é através dele que nós temos salvação. Amém, queridos? E aí eu não vou nessa noite fazer uma exposição da carta, versículo por versículo, mas eu quero rapidamente extrair alguns pontos para que a gente possa meditar sobre eles. O primeiro ponto que eu quero destacar com você é justamente sobre a quem nós temos dado ouvidos nesse tempo. Perceba comigo que no versículo 1 do capítulo 1, Paulo vai se apresentar no título da sua carta, no início da sua carta. E ele vai dizer: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo. Quando Paulo se apresenta como apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, nós temos que ter em mente que o objetivo dele era lembrar os irmãos de quem estava escrevendo para eles. Porque eles estavam ouvindo muitas vozes. Haviam muitas ideias sendo disseminadas em meio àquela igreja, tentando seduzir aquele povo. Mas ele vai se apresentar não como mais uma voz, ele vai se apresentar como alguém que foi comissionado por Jesus para levar a palavra da salvação àquele povo, para levar a palavra do evangelho àquele povo. E aí nós precisamos de imediato, irmãos, pensar em quem nós temos dado ouvidos.
Qual é a voz que tem tido autoridade para nos ensinar no caminho, na caminhada cristã? Volto a dizer para você, nós precisamos dar ouvidos a homens cheios do Espírito Santo de Deus, homens e mulheres comissionados por Deus para levar a santa palavra. Mas não apenas dar ouvidos, nós precisamos nos posicionar para que o grande eu sou nos encha com o seu Espírito e nos dê condições e capacidade de levar a verdadeira palavra de Deus. O segundo ponto que eu quero destacar com você nessa noite vai estar lá no versículo 2, e a palavra vai dizer assim: aos santos e fiéis, irmãos em Cristo, que se encontram em Colossos, graça e paz a vós outros, da parte do nosso Deus. O primeiro ponto foi a quem nós temos dado ouvido. O segundo ponto é a quem Paulo escreve. E aqui é interessante, porque apesar de saber o que estava acontecendo naquele lugar, apesar da preocupação de Epáfras com as heresias que estavam sendo disseminadas, as notícias que chegam a Paulo é que naquela igreja haviam santos e fiéis, crentes fiéis à palavra, homens que não se deixavam seduzir pelas muitas vozes, mas que acreditavam e seguiam única e exclusivamente a palavra da verdade pregada pelos discípulos de Jesus. O interesse do coração desses homens não era trazer novidades sobre as suas vidas, mas o interesse deles era viver a verdadeira e genuína palavra de Deus. E aí é interessante porque quando Paulo escreve aos santos e fiéis, ele está falando santos não no sentido que a gente entende da palavra. Quando a gente pensa em alguém santo, a gente pensa em alguém que não tem pecado. A gente pensa em alguém que está acima de nós, alguém que tem um nível de santidade que talvez a gente não consiga atingir. Quando Paulo escreve, ele não está falando disso. Paulo está falando aqui de pessoas santas, pessoas que foram separadas por Deus, pessoas que foram escolhidas por Deus, e por serem separadas por Deus, essas pessoas conseguem permanecer fiéis ao Deus que as separou, ao Deus que as escolheu. Paulo vai escrever a homens e mulheres que, apesar de residirem em um local, apesar de estarem em uma igreja que enfrentava batalhas por conta das heresias que se levantavam contra elas, Paulo está escrevendo a homens e mulheres que entendiam quem eles eram em Deus e não se permitiam contaminar com tudo aquilo que vinha de fora, mas preservavam em seu coração a palavra da verdade e eram fiéis a essa palavra, fiéis ao Deus que liberou a palavra sobre a vida deles. E aí eu fico pensando, irmãos, porque às vezes existem muitas batalhas ao nosso redor, e batalhas essas que muitas vezes vêm para confundir a nossa fé, para confundir a nossa mente. Coisas que acontecem ao nosso redor e que quando a gente menos percebe, a gente está se deixando levar por elas. Muitas vezes, pessoas não conseguem permanecer santas e fiéis, separadas como quem foi escolhida pelo Senhor e fiel ao Senhor que os escolheu, e alega que isso é uma consequência do meio em que elas estão vivendo. Só que o que o Paulo vai nos mostrar, a notícia que chega até a ele, daqueles cristãos que estavam naquela igreja, é que eles não se deixaram contaminar pelo meio em que eles viviam. Apesar de toda a pressão, eles conseguiram permanecer santos e fiéis ao Senhor. A nossa fidelidade a Deus e a sua palavra não pode estar de forma alguma condicionada ao ambiente que nós estamos inseridos. Antes de nós estarmos em uma geografia, antes de nós estarmos em uma localidade, nós estamos em Cristo. E é isso que Paulo vai dizer. Ele escreve aqui no versículo 2: aos santos e fiéis, irmãos em Cristo, que se encontram em
Colossos. O primeiro detalhe que nos chama a atenção é que ele vai dizer que esses irmãos são santos e fiéis em Cristo, estão em Cristo. Depois ele vai dizer que estão em Colossos. A geografia, a localidade em que eles se encontravam, era de muitos desafios para a sua fé. Mas antes de estar em Colossos, eles estavam em Cristo. Antes de eu estar em Nova Friburgo, eu estou em Cristo. Antes de você estar em Campo Grande, você está em Cristo. E o que faz a diferença na sua vida é em quem você está e não onde você está. Se você está em Cristo, a palavra da verdade vai dar o rumo e a direção certa para a sua vida. Aleluia! Terceiro ponto, irmãos, que eu quero destacar nessa noite, é sobre aquilo que Paulo ouviu acerca da igreja em Colossos. O que ele ouviu acerca daquela igreja? Os versículos 4 ao 8 vão nos dizer assim: desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho que chegou até vós, como também em todo o mundo está produzindo e crescendo, tal como acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade. Segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. E aqui a gente vai ver o que é que Paulo estava ouvindo acerca da igreja. É interessante e vale a pena frisar isso na nossa mente. Aquela igreja era uma igreja que estava sendo atacada pela possibilidade de heresias se infiltrarem em seu meio. Aqueles cristãos estavam correndo um sério risco de, caso não fossem bem instruídos na palavra, receberem uma palavra distorcida, contaminada, o que poderia abalar e prejudicar a sua fé. Mas quando Paulo vai receber a notícia e escrever a eles, o primeiro ponto que ele vai destacar é sobre a fé daqueles irmãos. Apesar do ataque que eles estavam sofrendo, quando Paulo recebe notícias daquela igreja, a primeira notícia que ele recebe, aqueles irmãos são irmãos de fé em Cristo Jesus. Por mais que aquela fosse uma localidade com atrativos diversos à fé, e se a gente trouxer isso para os nossos dias, quantos atrativos hoje têm sido colocados diante de nós para tentar, supostamente, falsamente, agregar algum valor à nossa fé. É um objeto daqui, é um objeto dali. E, na verdade, Paulo vai dizer que ele se alegra, ele vai externar gratidão a Deus em suas orações, porque ele ouve da fé daqueles irmãos em Cristo Jesus. A fé daqueles homens, a fé daqueles crentes, ela não estava baseada nada mais, nada menos, ou ela não estava baseada em qualquer outra coisa que não fosse o seu Senhor e Salvador. Aquele que eles ouviram que por eles morreu. Aquele que pagou o preço para que eles pudessem ter direito à salvação, a vida eterna. A fé daqueles homens não estava no que eles estavam ouvindo. A fé daqueles homens estava em Cristo Jesus, mas não um Cristo que muitas vezes tentavam pregar, que já não seria suficiente. A fé daqueles homens, a fé daquela igreja estava firmada em um Cristo vivo, em um Cristo poderoso, em um Cristo que triunfou sobre todas as coisas. Quando eles ouvem falar de Jesus, a visão que eles tinham era de um Cristo vivo, de um Cristo que era poderoso, e eles não precisavam de qualquer outra coisa, porque eles tinham uma fé enraizada em Cristo Jesus. Enquanto tentavam ensinar que Cristo não era suficiente, aqueles irmãos estavam enraizados em Cristo. E é interessante, quando eu estava preparando essa palavra, me veio um pensamento, eu até anotei.
Eu brinco com a minha esposa que não é diagnóstico não, tá, irmão? Que hoje é um pouquinho moda, né? Eu brinco com a minha esposa que às vezes eu acho que eu tenho TDAH, né? O transtorno de déficit de atenção e tal. Por quê? Porque eu falo uma coisa com ela mesmo, conversando, e dali a pouco eu esqueço. Aí eu olho para ela e falo, ela fala comigo, amor, lembra que você falou isso assim, assim? Eu falo, falei? Tem hora que é difícil. Mas não tem diagnóstico não, isso é brincadeira. Mas para não esquecer, eu anotei algo. Deus trouxe ao meu coração um pensamento, falando justamente sobre essa fé firmada em Cristo Jesus. E aí ele me levou até o momento em que ele, Deus, estava libertando o seu povo do Egito. E aí ele me fez pensar que no Egito tinham vários deuses, mas foi o Deus vivo, o Eu Sou, que transformou a realidade daqueles que haviam sido feitos escravos. Enquanto o povo da terra do Egito acreditava e cultuava a vários deuses e se consideravam superiores àqueles que eram escravos, foi o único e verdadeiro Deus, o Deus vivo, o grande Eu Sou, que se manifestou para aquele povo e os libertou daquela escravidão. No mundo existem várias opções, mas só Jesus pode verdadeiramente dizer, eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Podem oferecer a mim e a você várias possibilidades alternativas para que a gente alcance salvação, para que a gente alcance solução para os nossos problemas, para que a gente tenha paz em nosso coração. Mas eu vou dizer uma coisa para você, nenhuma dessas alternativas se compara a Jesus Cristo, aquele que vive e reina eternamente. A minha fé e a sua fé precisa se voltar para Jesus, para que Ele nos liberte, para que Ele nos transforme, para que Ele mude a nossa história. Testemunho que chega até Paulo fala também sobre o amor daqueles irmãos. Versículo 4, a parte B vai dizer assim, e do amor que tendes para com todos os santos. E aí, o tema de hoje é justamente uma igreja que ama. E eu passei o culto da virada em Conselheiro, ministrando sobre o amor, falando que nós somos uma igreja chamada para amar. Uma igreja chamada para ministrar sobre vidas através do amor. E aí eu brinquei com a lei e falei, se eu quisesse ministrar segundo o meu próprio coração, eu aproveitaria a palavra que eu ministrei em Conselheiro, ministraria aqui sobre o amor e daria, né, um encaixe. Mas a gente precisa ser obediente a Deus. Mas falar sobre amor nesses dias, irmãos, é falar sobre algo que é uma marca do verdadeiro cristão. E Paulo vai ouvir que aqueles cristãos em Colossos eram cristãos que se amavam ou tinham amor para com todos os santos. Um amor que não é fingido, um amor que muitas vezes a gente não entende muito bem e acha que o amor é condicional. Eu amo até que, eu amo se, eu amo até quando. O que Paulo está dizendo aqui é que aqueles irmãos se amavam ao ponto de se doar uns pelos outros, de se importar uns com os outros. O que Paulo ouve dizer é que aquela era uma comunidade que se amava ao ponto de sacrificar-se uns pelos outros, se entregar uns pelos outros, para que a necessidade do seu próximo fosse suprida. Só uma igreja verdadeiramente, genuinamente firmada na palavra é capaz de amar ao irmão incondicionalmente. Sabe essa pessoa que está do seu lado? Ela te ama incondicionalmente. Não, você me ama incondicionalmente? Esse é o amor que precisa ser encontrado na igreja. Esse é o amor que Paulo ouve falar que tem no meio daqueles irmãos. Um amor que socorre o irmão em suas necessidades e em suas angústias. Um amor que faz com que eu ame o meu irmão como Cristo me amou. Não é um amor qualquer, é um amor como o amor de Jesus. Um amor que entrega, um amor que se doa, um amor que socorre, um amor que acolhe. Esse é o amor
de Jesus. E esse é o testemunho que chega até Paulo. E no versículo 5, a gente vai ver uma outra boa notícia que chega até Paulo. O testemunho que vai chegar até Paulo fala também da esperança daqueles irmãos. Versículo 5 diz assim: por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. Quando a gente fala em esperança, eu não sei você, mas parece que a nossa mente é levada sempre para o futuro. A gente nunca, ou quase poucos de nós, consegue pensar em esperança como algo presente. A gente vai sempre olhar para o futuro, uma salvação futura, a vida eterna que eu alcançarei lá na frente, o reino de Deus que será estabelecido. Só que Paulo, quando ele vai falar dessa esperança que está preservada nos céus, ele não está falando simplesmente de uma esperança futura, de algo que está no futuro. Ele está falando de uma esperança que nos move em direção à promessa de um dia alcançar o que está reservado nos céus, mas de uma esperança que nos faz viver hoje tudo aquilo que Deus tem preparado para nós. Eu não vivo apenas uma salvação futura, eu já vivo um estilo de alguém que foi salvo por Cristo Jesus. Eu não vivo uma esperança de vida eterna futura, eu vivo hoje como alguém que já tem a vida eterna em si. Eu não vivo hoje pensando apenas no amanhã, no céu que um dia eu vou alcançar ou vai me alcançar. Eu já sou um cidadão dos céus, eu já fui alcançado pela graça de Deus. Eu preciso ter uma esperança que me faz olhar para frente, mas acima de tudo, uma esperança que me faz viver o hoje, vivendo tudo aquilo que Deus derramou sobre a minha vida, tudo que Ele prometeu para mim. As promessas de Deus não são apenas para o amanhã, irmãos. O que Ele prometeu para hoje, para você desfrutar hoje, para você viver hoje. Então viva a salvação hoje. Viva a vida eterna hoje. Essa é a esperança. É uma esperança que nos move em direção ao futuro, mas não com um presente vazio. Ela nos move em direção ao futuro, mas com um presente repleto da graça e do amor de Deus, transbordando sobre a nossa vida. Então eu não sei se você consegue compreender essa ideia, porque nós fomos ensinados, a esperança é a última que morre, sempre pensando no futuro. O que Paulo está dizendo não é que a esperança está reservada no futuro, ele está dizendo que ela está reservada nos céus, ela está preservada, ela está guardada, mas ela precisa ser vivida hoje. E ele olha para aquela igreja e ele vê uma igreja que vive as promessas de Cristo naquele tempo, no tempo presente. Às vezes, irmãos, a gente anda angustiado e preocupado com tantas coisas, porque a gente não conseguiu ainda se apropriar da vida de Cristo em nós, da vida eterna em nós. Nós hoje já temos condições de viver como alguém que alcançou a vida eterna. E se eu consigo viver assim, irmãos, não é qualquer coisa que vai abalar a minha fé. Não é qualquer coisa que vai roubar a minha esperança. Porque eu já vivo tudo aquilo que está reservado por Deus para a minha vida. E aí Paulo vai ouvir isso daqueles irmãos. E essas são as marcas que precisam estar também sobre a nossa vida. A fé, o amor e a esperança. Marcas que evidenciam a maturidade de uma igreja. Marcas que evidenciam a maturidade de um cristão. Será que quando ouvem a nosso respeito, será que as pessoas ouvem acerca da nossa fé em Cristo, única e exclusivamente em Cristo? Será que elas ouvem do nosso amor para com todos os santos? O meu testemunho demonstra o como e o quanto eu amo o meu irmão, como Cristo me amou? E será que elas ouvem da minha esperança vivida no tempo presente? Esse é um sinal de maturidade.
Isso é um sinal de que nós estamos progredindo e crescendo na palavra do Senhor Jesus. Qual tem sido o testemunho dado ao nosso respeito? Quais são as marcas que nós carregamos? Somente a pregação do verdadeiro evangelho, a palavra da verdade, pode gerar esta maturidade em nossas vidas. Apesar das heresias, apesar dos desafios, aqueles crentes que residiam em Colossos eram crentes santos e fiéis. Eram crentes que carregavam na sua vida a marca do verdadeiro evangelho, a marca da pregação da verdadeira palavra. Crentes que, apesar de tantas possibilidades de se perderem em sua fé, não se perdiam, porque estavam firmados no grande eu sou. E aí eu pergunto para você nessa noite, a mesma pergunta que eu faço para mim, principalmente quando dá aquela vontade de parar, quando dá aquela vontade de desanimar, e quando você começa a olhar para si mesmo e falar, meu Deus, não está dando não. Mas a pergunta que eu faço nessa noite para você e para mim é, em quem a nossa fé está firmada? Faz parte da nossa humanidade desanimar? Faz. Faz parte da nossa existência, muitas vezes, ser abalado por conta das coisas que estão ao nosso redor? Faz. A gente vai ser abalado muitas vezes por muitas coisas. Agora, a gente não pode parar por conta daquilo que tenta nos desanimar. A gente não pode perder a fé num Cristo vivo, poderoso e verdadeiro por conta de outras coisas que tentam inserir na nossa mente. Nós precisamos viver a verdade do Evangelho, a verdade da Palavra de Deus. Nós precisamos ter um testemunho em que as pessoas olhem para nós e enxerguem uma igreja, homens, mulheres, que carregam em si a fé, o amor e a esperança. Esse é o testemunho que nós precisamos dar para esse mundo. Por quê? Porque quando tentarem mostrar para a gente algo que não seja a verdade de Cristo, eles vão ter que se deparar com quem nós somos em Cristo. Às vezes a gente é seduzido por muitas coisas porque nós não estamos firmados em Cristo. A gente é seduzido por falsos ensinos porque nós não estamos firmados em Cristo. E geralmente aquele que tenta nos seduzir, aquele que tenta trazer falsos ensinamentos sobre nós, ele vai procurar sempre aquela ovelha aparentemente mais debilitada do rebanho. Aquele que ele olha para ela e talvez pensa, não está tão firme assim. É ali que ele vai tentar investir. Só que eu quero crer que nesse lugar, quando um falso mestre olha para esse lugar, nessa igreja, ele consegue encontrar cristãos santos e fiéis, homens e mulheres que carregam em si as marcas da maturidade cristã: fé, amor e esperança. Quarto ponto, irmãos, que eu quero destacar nessa noite, está dos versículos 9 ao 11. E vai falar justamente sobre as necessidades da igreja. Até então a gente está ouvindo sobre as boas notícias daquela igreja. Agora a gente vai ouvir sobre as necessidades daquela igreja. Versículo 9 ao 11 diz assim: por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças a Deus, graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. E aí é interessante porque no versículo 3, Paulo vai dizer assim, dando sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós.
Primeiro motivo de oração que Paulo tem, que ele vai fazer por aquela igreja, é uma oração de gratidão. Ele olha para aquela igreja, para aqueles irmãos, para aqueles cristãos, e as notícias que ele recebe acerca daqueles cristãos o faz orar em gratidão a Deus. Em gratidão por aqueles irmãos. Só que ele não para na oração por gratidão. Ele começa a orar, ou ele continua a sua oração, apresentando as necessidades daqueles irmãos, as necessidades daquela igreja. E ele vai dizer: por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis. Paulo vai afirmar que eles não cessaram de orar. E a gente precisa entender que a vida cristã, ela é dinâmica. E ela envolve, além da maturidade, o crescimento. Paulo estava dando graças ao Senhor por causa da maturidade daqueles irmãos. Mas agora a sua oração se volta pelo crescimento daqueles irmãos, daquela igreja, porque no seu pedido, na sua oração, ele pede que transbordeis. A oração deve ser incessante, irmãos, e ela deve objetivar o crescimento. Aquela igreja estava sob o ataque de heresia dos falsos mestres. E é interessante porque a oração de Paulo não é uma oração pedindo: Deus, livra a igreja. Não é uma oração pedindo: Deus, dá livramento para esse povo. A oração de Paulo por aquela igreja é para que eles cresçam. E cresçam em quê? No conhecimento da vontade daquele que chamou aquela igreja. Que eles transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus. Nós só vamos conseguir viver uma vida plena em Deus, irmãos, quando nós conhecermos qual é a vontade dEle. Transbordar do pleno conhecimento da sua vontade. O propósito da nossa oração, irmãos, muitas vezes precisa deixar de ser: Deus traz livramento, e precisa passar a ser: Deus, me faça conhecer a sua vontade. Deus, me dá... Não, Deus, me faça conhecer, me faça transbordar do pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual. E para quê? Tinha um propósito: a fim de viverdes de modo digno do Senhor. E o que é viver de modo digno do Senhor? Você já parou para pensar sobre isso? Só consegue viver de modo digno do Senhor, resumindo, só consegue viver uma vida de santidade, só consegue andar de maneira agradável ao Senhor aquele que tem pleno conhecimento da sua vontade. Por que a gente fracassa muitas vezes e cai nos pecados? Porque a gente não transborda, porque a gente não tem o pleno conhecimento da vontade de Deus a nosso respeito, sobre a nossa vida. E às vezes a gente tem medo de orar para conhecer a vontade de Deus. Tem gente que pensa: meu Deus, se eu orar para conhecer a vontade de Deus, Ele vai me mandar para o campo missionário, eu não quero. Eu tenho tanta coisa que me prende aqui ainda, né? Nem sempre a vontade de Deus é nos mandar para fora, irmãos. O pleno conhecimento da vontade de Deus é entender o que Ele deseja fazer em primeiro lugar dentro de nós, dentro do nosso coração. É a vontade de Deus que nos capacita a avançar na nossa caminhada. É a vontade de Deus que nos capacita muitas vezes a vencer as tentações que vêm sobre nós, porque elas vêm. Agora, quando eu olho para Deus e eu conheço qual é a vontade dEle para a minha vida, e meu irmão, ceder à tentação não é algo tão fácil assim, porque quando eu entendo o propósito de Deus para a minha vida, eu sei que esse propósito é muito maior do que as tentações que eu tenho enfrentado, e eu preciso vencer as tentações para que eu possa andar de modo digno do Senhor, andar em santidade. O grande eu sou exige santidade do seu povo, irmãos. Ele exige santidade de nós. Não tem como agradar ao Senhor se nós não andarmos em santidade. Então eu preciso conhecer.
Eu preciso transbordar desse conhecimento da vontade dele. E aí, quais são as necessidades da igreja? Transbordar do pleno conhecimento da vontade de Cristo. Viver de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado, ou seja, andar em santidade. Frutificar em toda boa obra. Irmãos, Deus não nos chamou para uma vida estagnada. Deus não chamou a igreja para estagnar em um tempo, em um momento e não avançar. Deus não chamou a igreja para dar frutos apenas em uma área. Deus não nos chamou para dar fruto apenas em uma área. Ele nos chamou e o desejo dele e a oração de Paulo é para que aquela igreja vá crescendo e frutificando em toda a boa obra. Uma vida dinâmica, uma vida ativa, uma vida de movimento na presença de Deus, mas eu só consigo frutificar quando eu tenho conhecimento da vontade de Deus na minha vida, mas acima de tudo, quando a minha fé está enraizada em Cristo Jesus. Eu só consigo dar frutos quando a minha fé está enraizada no Cristo vivo, no Cristo poderoso, no Cristo que é suficiente. Às vezes a gente fica se questionando, por que eu não consigo avançar? Por que eu não consigo frutificar? Por que existem áreas da minha vida que frutificam e talvez outras áreas que não frutifiquem? Nem tudo é pecado. Às vezes nos falta conhecer qual é a vontade de Deus para a nossa vida. E às vezes nos falta ter uma fé genuinamente firmada em Jesus Cristo. Porque Ele nos chamou para dar frutos. E para que o nosso fruto permaneça. E aí, ele vai falar uma outra necessidade da igreja: crescer no pleno conhecimento de Deus. Queriam apresentar Deus de várias formas. Queriam apresentar agregados, não sei se essa é a palavra correta, para explicar Deus. Mas eu só consigo alcançar e crescer no pleno conhecimento de Deus quando eu faço a vontade do Filho de Deus. Quando eu ando segundo a vontade daquele que me separou, daquele que me escolheu. E a igreja ser fortalecida com todo o poder, em toda perseverança e longanimidade. E aí quando ele escreve aqui, ser fortalecida com todo o poder e perseverança e longanimidade, eu fiquei pensando, na nossa concepção de poder, na nossa concepção de vitória, geralmente é para avançar, é para romper. Só que Paulo está falando aqui, e a gente tem que ter em mente o contexto que a igreja está vivendo. Eles estavam sendo pressionados. Havia pressão externa para mexer com a fé daqueles cristãos. E qual era o poder que precisava se evidenciar na vida deles? Um poder que trouxesse a eles a capacidade de perseverar, mesmo em meio às pressões que eles estavam sofrendo. E é esse poder que muitas vezes nós precisamos pedir que opere na nossa vida, irmãos. Um poder que nos dá condições de perseverar, mesmo quando a situação e o quadro ao nosso redor não é transformado. Porque nem sempre a gente vai viver uma transformação da situação que nós estamos vivendo, mas vamos precisar perseverar em meio àquela situação e fazer isso com paciência, com longo ânimo, sem esmorecer na nossa fé. Mas a gente não consegue isso sozinho, a gente só consegue isso quando o poder de Deus é derramado sobre a nossa vida. É esse poder que nos capacita a perseverar, mesmo sofrendo tantas pressões. A igreja, a nossa igreja, irmãos, ela não sofre a perseguição como igrejas em outros países. Ninguém aqui corre o risco hoje de sair e perder a vida porque esteve aqui dentro. Perseguição por causa da sua fé. A perseguição que nós enfrentamos hoje, os desafios que a nossa igreja tem, é justamente de manter uma fé pura e verdadeira em Jesus Cristo. Porque os ataques não são ataques para tirar a nossa vida, mas são ataques que vêm para contaminar a nossa fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Se misturam coisas à nossa fé, nós nos tornamos desagradáveis diante da presença de Deus.
E aí qual é o propósito para nós? Perseverar, mesmo diante de tanta pressão. E perseverar como? Na palavra de Deus. E aí, caminhando para o final, irmãos, o quinto ponto que eu quero destacar está no versículo 13 e 14. Que vai dizer assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele nos libertou do império das trevas, um jugo de escravidão causado pelos nossos próprios pecados. Mas nem sempre quem está em trevas é só quem comete pecado. Sabia que não conhecer a vontade de Deus para a sua vida e não estar com uma fé firmada em Jesus Cristo faz com que a gente corra o risco de andar em trevas? Só que ele vai dizer da obra de Deus através de Cristo Jesus, libertando o seu povo da escravidão, do jugo, do império das trevas, causado pelo pecado, causado pela falta de conhecimento da sua verdade. E ele vai dizer que esse mesmo Deus, essa é a obra de Cristo em nós. Ele nos liberta do império das trevas e nos transporta para o reino do Filho do seu amor. E aí eu estava vindo para cá no carro, e aí pensando um pouco na palavra, e aí Deus começava a falar comigo sobre mudança de governo. Mudança de governo, mudou o governo, mudou o governo. E aí eu fiquei pensando, irmãos, na nossa vida, antes de Cristo agir em nós, nós estávamos sob o domínio do império das trevas. Mas hoje não. Hoje a nossa vida é governada por Jesus. Por quê? Porque Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para um reino, o reino do Filho do seu amor. A sua vida e a minha vida hoje não está mais debaixo de um jugo de escravidão, de pecado. A sua vida e a minha vida é governada por Jesus. O Pai, o próprio Pai, nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Existe um reino, existe um rei, existe uma glória, e existe nós, debaixo dessa glória, debaixo dessa autoridade, uma mudança de governo. A sua vida e a minha vida não é regida pelo pecado, não é regida pelos falsos ensinos, não é regida pelas fraquezas da vida. A sua vida e a minha vida é regida pelo grande eu sou, por Jesus Cristo, pelo Filho do seu amor. E é interessante pensar, e aí a gente volta no Antigo Testamento, porque lá, quando o eu sou se manifesta, ele se revela para comissionar Moisés a libertar o povo da escravidão do Egito. E é interessante pensar porque ele não mudou. O eu sou continua libertando o seu povo da escravidão, não através de Moisés, mas através de Jesus, o Filho do seu amor. Nós estamos aqui porque fomos libertos do império das trevas e transportados para um novo reino, um novo governo sobre a nossa vida. Quem governa a sua vida, quem governa a minha vida, não é o pecado, não é o mundo. Quem governa a sua vida e a minha vida é Jesus Cristo, é o Senhor dos senhores, é o Filho de Deus. E aí é interessante porque, finalizando agora a palavra, o versículo 15 vai dizer assim: este é a imagem do Deus invisível. Quem? O Filho. Ele é a imagem do Deus invisível. Nós muitas vezes somos tentados a buscar, conhecer ou ver a Deus de diversas formas. Mas quando eu olho para Jesus, eu vejo a imagem do Deus invisível. Não tem glória maior do que servir a alguém que governa sobre a minha vida. E quem é esse alguém? Ele é a imagem do Deus invisível. Quando eu olho para Ele, eu vejo o meu Deus. Quando você olha para Ele, você vê o seu Deus.
Um Deus que nos deu libertação. Éramos escravos do pecado, da falta de conhecimento. Mas agora você pode olhar para a sua própria vida e entender, em Cristo você é livre. Ele te libertou. Um Deus que nos deu redenção. Ele pagou o preço pelo nosso resgate. Ele nos comprou novamente para si mesmo. E um Deus que nos deu remissão. Perdoou os nossos pecados. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. A vida que Ele te chama para viver, a vida a qual Ele quer dar a você, a obra que Ele tem realizado na sua vida, as marcas que Ele tem colocado em você, são para que você possa andar por esse mundo de cabeça erguida, não como alguém que é regido pelo mundo e pelo pecado, mas como alguém que é governado por Cristo Jesus, pelo Filho de Deus, alguém que pode andar em plenitude, não porque espera por algo que vai acontecer no futuro, mas por alguém que vive hoje a realidade da vida eterna, a realidade do perdão dos pecados, a realidade de um preço que foi pago para que não haja mais condenação sobre a sua vida e sobre a minha vida. Essa é a obra dele. Ele continua agindo, ele continua operando na sua vida e na minha vida. Então, eu vou falar, acho que pela terceira vez, pastor Lissandro, me perdoa. Para finalizar, porque a gente vai falando, para finalizar, irmãos, olhe para você, não mais como um escravo. Olhe para você, não mais como alguém que carrega condenação sobre a sua vida. Olhe para a sua própria vida nessa noite, livre da condenação, livre do julgamento e, acima de tudo, alguém por quem Cristo morreu. Alguém por quem um preço foi pago. A obra do grande eu sou começa, mas não terminou. Ele continua operando em nossos dias, salvando e libertando o seu povo. E esse povo, nessa noite, somos eu e você, o povo do grande eu sou, libertos pela graça de Deus. Amém, irmãos? Graças a Deus. Você pode se colocar de pé em nome de Jesus. Quero passar a palavra ao pastor Elissandro. Mas antes eu queria que você colocasse só a sua mão sobre o seu coração. Fizesse uma breve oração. Pai, em nome de Jesus. Muitas vezes nós sofremos, Deus, tantas pressões e nem sempre essas pressões são circunstanciais, Pai. Muitas vezes são pressões que tentam minar a nossa fé ou contaminar a nossa fé, Pai. Pressões muitas vezes que nos fazem sentir que nós não somos merecedores ou capazes de andar na plenitude daquilo que o Senhor tem para nós, Pai. Mas nessa noite, através do testemunho que é dado daqueles irmãos em Colossos, Pai, nós queremos tomar posse disso para a nossa vida. Queremos ter, Deus, transbordar do pleno conhecimento da Tua vontade, Deus, para que assim nós possamos andar em novidade de vida, Deus. Eles eram daquele jeito, porque eles entenderam, Pai, o preço que foi pago pelas vidas deles. Eles entenderam quem era Cristo na vida deles, Pai. E nós queremos nessa noite que o Teu Espírito Santo abra o nosso entendimento, Deus, para que a gente compreenda a obra do Senhor na nossa vida, a obra de libertação que o Senhor tem trazido sobre nós, Pai, para que a partir do entendimento dessa obra, nós como igreja do Senhor, possamos carregar as marcas da maturidade, fé, amor, esperança, mas acima de tudo, Deus, para que a gente possa andar de modo digno da Tua presença, Pai. Nós oramos nessa noite, Deus, pedindo ao Senhor, nos capacite, Deus, e nos aceite na Tua presença, Pai, como povo escolhido do Senhor. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. E se você puder, as palmas louvam e glorificam ao Senhor. Aleluia! É hora de oração. Você trouxe alguém que foi muito grato ao Senhor? Vem para frente com essa pessoa. Vamos até o altar comigo. Pastor, eu já visitei alguém hoje
aqui, eu fui muito grato a Deus, porque me abençoou. Vem para frente de você, mesmo que a pessoa não esteja aqui. Você recebeu uma palavra uma palavra de Deus assim agora. Eu quero convidar você que foi grato ao Senhor por alguém que te ajudou lá atrás. Se trouxe a pessoa, venha. Se não foi, pastor, eu já visitei, orei ou liguei. Vem para frente você que já fez isso. A pessoa pode não estar aqui, mas você fez isso. Você é grato a Deus por alguém. Você é grato a Deus porque alguém se importou em dado momento da sua história, da sua vida. A impressão que eu tenho é que só o lado de cá tem. Do lado de cá ficou um grupo só para cá, tá vendo? Olha que legal. Cadê os irmãos do lado de... Você é grato por alguém na sua vida? Você é grato por alguém que te ajudou? Que em um tempo de lágrima não te causou mais lágrimas, mas enxugou as suas lágrimas, foi um ombro amigo, te evangelizou, trouxe esperança na tua atualidade, conforme foi pregado com tanta propriedade aqui hoje. É hora de oração, agradecer. Você é grato pelo dom da vida? Outra coisa importante lembrar, quem sabe você é a pessoa que alguém buscou. Olha, te agradeço, que você foi tão importante na minha vida. Você foi um divisor de águas. Você foi imprescindível na hora que eu menos esperava. Deus te deu graça, te deu a palavra certa no momento exato. É hora de oração. Eu vou pedir ao pastor Tony que daqui a alguns instantes ore com você e por você. É noite de clamor, é noite de oração, é noite. Se houver alguém enfermo hoje no seu corpo, há uma enfermidade, sai do seu lugar agora e vem para frente também. Se você querer que Jesus pode te curar, venha para frente, porque essa palavra pregada hoje cura, transforma. É hora de remover de dentro de você qualquer tipo de possibilidade de Deus não agir em você. Não, Deus vai agir, Ele é fiel. Se é doença na alma, Ele cura. Se é doença no corpo, Ele cura. Mas principalmente a questão da salvação. A salvação, ela vem de Deus. Ninguém pode te salvar. Ninguém, só Jesus. Ninguém nessa terra pode fazer por você o que só Jesus pode fazer. Aleluia. Quem já está aqui na frente orando por voz de gratidão, por uma mão amiga, por um ombro amigo, por alguém que está enfermo aqui também, há poder em Jesus, há poder no Senhor, há poder no Senhor, há poder no Senhor, há poder no Senhor, há poder no Senhor. Pastor Tony, nos faça essa oração, abençoando a nossa igreja. Pai, em nome de Jesus, nós queremos mais uma vez te louvar, te engrandecer, Deus, e agradecer ao Senhor. Essa que é uma noite também de gratidão, agradecer ao Senhor por cada vida, Pai, que veio a esse lugar, por cada vida que aceitou um convite para estar aqui nessa noite, Deus, numa expressão de fé e também gratidão, Pai, que o Senhor alcance corações nessa noite, Pai, que o Senhor abençoe vidas nessa noite, meu Pai, que o Senhor toque em pessoas nessa noite, Deus. Queremos orar por aqueles que vêm aqui também, Deus, com algum tipo de enfermidade, com uma situação na sua saúde, mas creem que o Senhor não mudou, que o Senhor continua curando, que o Senhor continua operando, Pai. Nós queremos orar para que essas pessoas que se dirigiram até aqui, que estão aqui à frente, meu Pai, ao dar esse passo de fé, Senhor, sejam tocadas pelo Senhor, sejam curadas pelo Senhor, sejam alcançadas pelo Senhor nas suas mais profundas e íntimas necessidades, Pai. Seja qual for a necessidade que o Senhor supra nessa noite, Pai. Cure pessoas, Senhor. Restaure pessoas, Senhor. Senhor, libere, Senhor, o teu perdão sobre vidas aqui nessa noite, para que essas pessoas sintam-se amadas pelo Senhor, como elas nunca se sentiram em nenhum outro ambiente, Pai.
Deus, faz a tua obra por completo na vida dessa igreja, na nossa vida. Nós que estamos aqui, Deus, nos alcance com a tua graça, nos alcance com o teu poder, Pai. E que o nome do Senhor seja glorificado sobre a vida de cada um de nós. Que os enfermos sejam curados, que os filhos sejam alcançados e que o teu nome seja glorificado em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe. Se mantenha onde você está. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, se a doença vier, se curado for, se tudo der certo, mas se não der, pode cantar para essa pessoa. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém, somente dele mais ninguém. Ah, Deus, eu sou, seja o louvor. Se Deus ser grato é nobreza de caráter. Se a porta abrir, mas se fechar, Ele é Deus. Se a doença vier, se curado for, se tudo der certo, mas se não der, declare: não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Não adoro pelo que Ele faz, oh, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, se não fizer, se a porta, o mundo quer te acusar por isso. Cadê teu Deus? Tu fala no mesmo lugar de sempre, pronto para salvar um perdido, para curar, para transformar, para libertar. Que lindo, que coral lindo. Declare que Deus é Deus. Vai, ó. Deus é Deus. Mais uma vez. Deus é. Mesmo que eu não esteja, que você não esteja, dá para cantar? Deus. Mesmo que o teu patrão, a tua empresa, a faculdade não esteja, Deus é Deus. Deus é Deus. Mesmo que a comunidade não creia, que o Brasil não creia, Deus é Deus. Que os confins da terra não quisessem acreditar, ei, declara, igreja, Deus é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus. Você pode dar um abacuque, um abraço nessa pessoa? Glória a Jesus, bendito seja o nome do Senhor. Aí onde você tem alguém perto de você, puxa, posso te dar um abraço, te abençoar com um abraço? Um abraço da gratidão. Aleluia, aleluia. Obrigado pela sua vida. Fala uma pessoa. Obrigado pela sua história. Pode voltar ao seu lugar logo em seguida, em nome de Jesus. Noite maravilhosa. Pode sentar-se, a igreja. Amém.
Amém. Irmã Alê, suba aqui, minha linda. Está com a gente aqui. Sou grato a Deus por essa família querida. Deixa eu anunciar aqui, olha, a nossa UBPC em Conselheiro Paulino. Deus abençoe poderosamente. Olha que elegância de cá. Olha aí, gente. Amém. Isso não é uma pinta, é uma mancha inteira, né? Glória a Jesus. Amém. Também a nossa UBPC em Bom Jardim, Barra Alegre. Amém. Lumiar. Amém. Não podemos esquecer. Um abração para esse povo querido. Não posso esquecer lugar nenhum. Me ajuda. Amém. E a nossa superintendência, a nossa regional 4, que o pastor Tony nos representa lá. Amém. Eu estou muito feliz com a vinda de vocês, com a vida de vocês, com esse casal lindo também. Amém. Que nos abençoa. Olha, eles estão aqui, gente, povo de Barra Alegre. Eles estão aqui. Amém. Irmão Elvis e irmã Luciana. Glória ao Senhor. Amém. Irmã, fala. Ele sempre faz isso comigo, né? A paz do Senhor, irmãos. Amém? É sempre uma alegria a gente poder se reunir com essa família tão bonita desse lugar. Estamos muito felizes de estar aqui, muito gratos a Deus por essa oportunidade. E o desejo do nosso coração é que nesse ano de 2024 a gente possa ter muitos encontros assim, né? Que possamos estar juntos, crescendo e amadurecendo na presença do Senhor, como foi dito nessa noite. Amém? Que Deus abençoe e dê um ano abençoado para todos vocês, em nome de Jesus. Amém. Irmão Elvis, irmã Luciana, por favor, suba aqui rapidinho. Palmas a Jesus. Irmãos, é muito importante. Quando eu saio, eu viajo, esse casal me recebe tão bem. A gente até atrapalha o pessoal que quer fechar o negócio para comer, né? Era meia-noite aquele dia. Meia-noite o cara ia fechar o negócio. Não, segura aí, meu pastor está aí. Aí entramos. Não, vamos ser rápido. Levamos 1h30. Né? Deus abençoe lá. Eu nem sei, eu esqueci o nome lá, mas Deus abençoe. Ali onde é a véu da noiva, né? Aquela cachoeira. Isso, show de bola. E sempre nos recebe com muito amor e carinho onde estamos. E eu quero, do casal aqui, dar uma saudação para a igreja. Amém, irmãos. Queremos agradecer ao convite do pastor Tony Mato, pastor Elisandro, né? Estamos aqui representando os irmãos de Barra Alegre. Pensa numa igreja pequena, mas pensa num povo barulhento. Eita glória! Pensa num povo que está voltando a conhecer as suas origens. E você pensa num povo que anda 12 quilômetros para chegar à igreja, outros andam 3 quilômetros a pé, mas quando eles se reúnem, eles têm prazer de estar juntos. E o prazer deles é de dizer assim: eu e a minha casa estamos servindo ao Senhor. Aleluia. Então, quando nós começamos, nós estávamos com 9 irmãos. Depois foi para 16, já estamos com 23. Glória a Deus. E a tendência está aparecendo mais, né? Os desafios são grandes, mas como foi ministrado aqui, Ele é Deus, né? E eu quero trazer um abraço de cada um dos irmãos de Barra Alegre para vocês, né? Dizer que, se Deus permitir, ano que vem a gente vai estar junto com eles. Nós estamos conscientizando eles sobre o Masbrac, sobre o Febrac. E eu creio que nos nossos encontros você vai ver um povo ali aparecendo. São tímidos, mas eles vão chegar aqui e vão somar. Amém? A minha irmã Luciana pode falar também. Pode. Paz do Senhor a todos. É com muita alegria que estou aqui hoje, convite do pastor. Com um pouco de timidez, vocês me desculpem, mas é com muita alegria. Muito bom estar com vocês. Nós amamos vocês. Erga as mãos para cá nesta hora, em nome de Jesus. Senhor, abençoamos os teus filhos, que são, ó Deus, importantes, ó Deus, de forma tremenda em nosso viver. No culto de hoje, ó Pai, teus servos, Senhor, ó Deus, Pai, cada saudação agora, o Senhor ouviu. O coração, ó Deus, cheio da tua alegria, da tua presença, ó Pai, motivados
Deus, um 2024 cheio da tua unção. Renova o teu filho, Senhor, Deus, em toda a nossa regional. Deus, um braço da convenção, ó Deus, nós te louvamos, Pai, pela excelência que estão vivendo. Saúde, graça, unção e renovo sobre os teus servos, assim oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Obrigado, queridos. Palmas ao Senhor, Deus abençoe. Como